Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Liazinha e este é o canal Liazinha Lê Livros. Eu trago aqui para vocês mais alguns capítulos do livro Dom Casmurro de Machado de Assis, esse clássico da literatura brasileira, extremamente importante. E eu espero que vocês estejam gostando deste modelo, dessa estrutura de leitura. E para mim tem sido prazeroso compartilhar com vocês esses momentos de leitura aqui. Então vamos para mais uma sequência de capítulos e não esqueçam de dar o seu like, de fazer alguns comentários aqui para movimentarmos o canal e compartilhar este vídeo com aqueles que não têm acesso a esse tipo de leitura, tá bem? Então vamos continuar acompanhando as aventuras de Bentinho, Capitu e Escobar. Capítulo 49. Uma vela aos sábados. Eis aqui como após tantas canseiras tocávamos o porto a que nos devíamos ter abrigado logo. Não nos censures, piloto de má morte. Não se navegam corações com os outros mares deste mundo. Estávamos contentes, entramos a falar do futuro. Eu prometi a minha esposa uma vida sossegada e bela, na roça ou fora da cidade. Viríamos aqui uma vez por ano. Se fosse um arrabalde, seria longe, onde ninguém nos fosse aborrecer. A casa, na minha opinião, não devia ser grande nem pequena, um meio terreno. Plantei-lhe flores, escolhi móveis, um sege e um oratório. Sim, havíamos de ter um oratório, bonito, alto de jacarandá, com a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Demorei-me mais nisto do que no resto, em parte porque éramos religiosos, em parte para compensar a batina que eu ia deitar às urtigas. Mas ainda restava uma parte que atribuo ao intuito secreto e inconsciente de captar a proteção do céu. Havíamos de acender uma vela aos sábados. Um meio termo, é o capítulo 50. Meses depois, fui para o seminário de São José. Se eu pudesse contar as lágrimas que chorei na véspera e na manhã, somaria mais que todas as vertidas desde Adão e Eva. Há nisto alguma exageração, mas é bom ser enfático, uma vez ou outra, para compensar este escrúpulo de exatidão que me aflige. Entretanto, se eu me ativer só à lembrança da sensação, não fico longe da verdade. Aos 15 anos, tudo é infinito. Realmente, por mais preparado que estivesse, padeci muito. Minha mãe também padeceu, mas sofria com alma e coração. Demais, o padre Cabral achara um meio termo, experimentar minha vocação. Se no fim de 2 anos eu não revelasse vocação eclesiástica, seguiria outra carreira. As promessas devem ser cumpridas conforme Deus quer. Suponha que Nosso Senhor nega disposição a seu filho e que o costume do seminário não lhe dá o gosto que concedeu a mim. E que a vontade divina é outra. A senhora não pode pôr em seu filho, antes de nascido, uma vocação que Nosso Senhor lhe recusou. Era uma concessão do padre, dava à minha mãe um perdão antecipado, fazendo vir do credor a revelação da dívida. Os olhos dela brilharam, mas a boca disse que não. José Dias, não tendo alcançado ir comigo para a Europa, agarrou-se ao mais próximo e apoiou o alvitre do senhor protonotário. Só lhe parecia 1 ano e era bastante. Estou certo, disse ele, piscando-me o olho, que dentro de 1 ano a vocação eclesiástica do nosso Bentinho se manifestará clara e decisiva. Há de dar um padre de mão cheia, também se não vier em 1 ano, e a mim mais tarde em particular.
Vá por um ano passa depressa, se não sentir gosto nenhum, é que Deus não quer, como diz o padre. E nesse caso, meu amiguinho, o melhor remédio é a Europa. Capitu deu-me igual conselho quando minha mãe lhe anunciou a minha ida definitiva para o seminário. Minha filha, você vai perder o seu companheiro de criança. Fez-lhe tão bem este tratamento de filha, era a primeira vez que minha mãe lhe dava, que nem teve tempo de ficar triste. Beijou-lhe a mão e disse-lhe que já sabia disso por mim mesmo. Em particular, animou-me a suportar tudo com paciência. No fim de um ano, as coisas estariam mudadas e um ano andava depressa. Não foi ainda a nossa despedida. Esta fez-se na véspera, por um modo que pede capítulo especial. Ora, ora. O que unicamente digo aqui é que, ao passo que nos prendíamos um ao outro, ela ia prendendo minha mãe. Fez-me mais assídua e terna, vivia ao pé dela, com os olhos nela. Minha mãe era de natural simpática e igualmente sensível. Tanto se doía como se aprazia de qualquer coisa. Entrou a achar em Capitu uma porção de graças novas, de dotes finos e raros. Deu-lhe um anel dos seus e algumas galanterias. Não consentiu em fotografar-se com como a pequena lhe pedia, para lhe dar um retrato, mas tinha uma miniatura, feita aos 25 anos, e depois de algumas hesitações resolveu dar-lhe. Os olhos de Capitu, quando recebeu o mimo, não se descrevem. Não eram oblíquos nem de ressaca. Eram diretos, claros, lúcidos. Beijou o retrato com paixão. Minha mãe lhe a mesma coisa. Tudo isso me lembra a nossa despedida. Capítulo 51. Entre luz e fusco. Entre luz e fusco há de ser breve, como esse instante. Nem durou muito a nossa despedida. Foi o mais que pôde. Em nossa casa, foi o mais que pôde. Em casa dela, na sala de visitas, antes do acender das velas. Aí é que nos despedimos de uma vez. Juramos novamente que havíamos de nos casar um com o outro, e não foi só o aperto de mão que selou o contrato. Como no quintal, foi a conjunção de nossas bocas amorosas. Talvez risque isso na impressão, se até lá não pensar em outra maneira. Se pensar, fica. E desde já fica, porque em verdade é a nossa defesa. O que o mandamento divino quer é que não juremos em vão pelo santo nome de Deus. Eu não ia mentir ao seminário, mas uma vez que levava um contrato feito no próprio cartório do céu, quanto ao selo, Deus, como fez as mãos limpas, assim fez os lábios limpos, e a malícia está antes na tua cabeça perversa que na daquele casal de adolescentes. Ó, minha doce companheira de meninice, eu era puro, e puro fiquei, e puro entrei na aula de São José a buscar de aparências a investidura sacerdotal, e antes dela a vocação. Mas a vocação eras tu, a investidura eras tu. Capítulo 52. O velho Pádua. Já agora conto também os adeuses do velho Pádua. Logo cedo veio à nossa casa. Minha mãe disse-lhe que fosse falar-me ao quarto. Dá licença? Perguntou-me, batendo a cabeça pela porta. Fui apertar-lhe a mão e ele abraçou-me com ternura. Seja feliz, disse-me. A mim e a toda a minha gente creia que ficam muitas saudades. Todos nós estimamos muito o Senhor como merece.
Se lhe disserem outra coisa, não acredite. São intrigas. Também eu, quando me casei, fui vítima de intrigas. Desfizeram-se. Deus é grande e descobre a verdade. Se algum dia perder sua mãe e seu tio, coisa que eu, por esta luz que me alumia, não desejo, porque são boas pessoas, excelentes pessoas, e eu sou grato às finezas recebidas. Não, eu não sou como os outros, certos parasitas, vindos de fora para a desunião das famílias, aduladores baixos, não. Eu sou de outra espécie, não vivo papando os jantares nem morando em casa alheia. Enfim, são os mais felizes. Por que falará assim, pensei? Naturalmente sabe que José Dias diz mal dele. Mas, como ia dizendo, se algum dia perder os seus parentes, pode contar com a nossa companhia. Não é suficiente em importância, mas a afeição é imensa, creia. Padre que seja, a nossa casa está às suas ordens. Quero só que não me esqueça, não esqueça o velho Pádua. Suspirou e continuou. Não esqueça o seu velho Pádua. E se tem algum trapinho que me deixe em lembrança, um caderno latino, qualquer coisa, um botão de colete, coisa que já não lhe preste para nada, o valor é a lembrança. Tive um sobressalto, havia embrulhado em um papel um cacho dos meus cabelos, tão grandes e tão bonitos, cortados na véspera. A intenção era levá-los a Capitu ao sair, mas tive a ideia de dá-lo ao pai. A filha saberia tomá-lo e guardá-lo. Peguei o embrulho e dei-lhe. Aqui está, guarde. Um cachinho dos seus cabelos, exclamou Pádua, abrindo e fechando o embrulho. Oh, obrigado, obrigado por mim e pela minha gente. Vou dá-lo à velha para guardá-lo, ou à pequena, que é mais cuidadosa que a mãe. Que lindos que são, como é que se corta uma beleza destas? Dê cá um abraço, outro, mais outro e adeus. Tinha os olhos úmidos deveras, levava a cara dos desenganados, como quem empregou em um só bilhete todas as suas economias de esperanças, e vê sair branco o maldito número, um número tão bonito. Bom, agora aqui ele vai para o seminário e eu volto em outro vídeo para continuar, tá bem? E até já, até o próximo vídeo. Obrigada por terem ficado comigo até aqui.